gravação do vídeo e iniciando a gravação no Audacity agora. E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast de geek que você vai ouvir aqui neste canal, onde hoje nós vamos começar a ranquear de forma definitiva, real, oficial, inquestionável, da melhor forma possível, para sempre se tornar o guia universal e acabar com todas as discussões do mundo sobre a Ordem dos Cavaleiros mais Poderosos. Só que é uma lista um pouco específica, tá? São critérios, né, para estar nessa lista. Tem que ser um inimigo dos Cavaleiros do Zodíaco. Então a gente vai fazer a lista dos top 30 inimigos mais poderosos. Então tem que ser inimigo. Tem que ser um cavaleiro que tenha nome e constelação. Tem que ter batido nos Cavaleiros de Bronze, pelo menos. E não pode ser um deus, tá bom? Então, esses são os critérios para estar na nossa lista. Ah, mas tinha cavaleiro que era do mal e depois virou do bem. Só vale quando ele era inimigo. Quando ele era amigo já não vale mais. Ah, mas teve cavaleiro que era do lado dos inimigos e virou aliado. Quando ele era inimigo, ele bateu nos meninos? Não, não bateu. Então também não entra nessa lista, tá? Essa é uma regra muito específica, então a gente já sabe que vai ter um cavaleiro de prata muito poderoso que não vai estar aqui. E para tratar essa lista comigo aqui, para poder dar mais sustância para ela, temos um convidado especial hoje, que é ele, o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E Cavaleiro do Zodíaco sempre teve um problema, né, Ricardo? De quem é mais forte, quem não é. Sempre teve muito dessas conversas, discussões, argumentos, brigas, desentendimentos e tudo mais. E tentar encontrar ali o que é mais forte, o que não é, e colocar ali parâmetros se torna tudo muito difícil. Principalmente por causa que o Masami Kurumada, ele criou, assim, um desenho espetacular, entendeu, mas repleto de problemas e que abre margem para um monte de problemas, mas eu acho que aqui a gente conseguiu uma lista interessante aqui, conforme essa classificação aí muito específica que acabou colocando, que não podia chefão final, que tinha que ter batido nos cavaleiros, e tem um aqui muito específico que ele era inimigo, ele virou amigo, aí tem que avaliar ele só até aquele ponto e depois não pode mais e etcétera, mas a gente tentou aqui fazer a lista definitiva. A gente já fez dos Cavaleiros de Ouro, né, a Exato. Se vocês lista quiserem definitiva. ver, tem aqui o link pro episódio dos top, a classificação dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, a definitiva. Ninguém pode discutir fora daquilo ali. Se você estiver achando que tá errado, o errado é você. Sim. Então, aí agora a gente pegou só dos inimigos aqui e vamos começar a falar aí, Ricardo? Vamos começar. Então, pessoal, não tá aqui, mas o específico que nós tiramos, que muita gente considerava muito poderoso, é o Orfeu de Lira, né? Porque ele não chegou a bater nos meninos. Então ele era do exército de Hades, não bateu em ninguém, não apareceu na lista. Só para quem não entendeu quem que era o motivo específico dessa regra. E aí a gente vai começar aqui, essa é a parte um, tá? Vão ser 3 partes, então a gente vai ter aqui do 30 ao 21º e a gente vai ter as menções honrosas aqui. Então, começando em ordem dos mais fracos para os mais fortes, as menções honrosas. Temos aqui Spartan, que é um cavaleiro que não tem constelação, então por isso que ele não tá na lista, mas ele era um cavaleiro de prata que saiu vivo. Quantos outros cavaleiros de prata saíram vivos? Então, se ele conseguiu sair vivo, ele é muito poderoso, mas não tem constelação, também não tá aqui na nossa lista. Depois a gente tem aqui Zelos de Sapo, Flégias de Lycaon, Queen de Auraune, Thor de Fecda,
Hagen de Merak e o Cavaleiro de Cristal. Então, essas são as menções honrosas. Cavaleiro de Cristal ficou empatado com Gordon de Minotauro, que é o nosso primeiro da lista, que é o 30º cavaleiro mais. O 30º adversário mais poderoso. Porém, como os dois ficaram empatados, o que acontece? O critério de desempate foi: Gordon apareceu em duas das listas, enquanto o Cavaleiro Cristal apareceu em apenas uma. Então, por esse motivo, Cavaleiro Cristal ficou em 31º. Essa é uma menção honrosa. Gili, quer comentar alguma coisa até aqui da nossa lista? Sim, o Cavaleiro de Cristal, ele é muito poderoso. Eu sempre via ele como tendo muito impacto no desenho, né? Com a questão lá com o Yoga, que é diferente do que no gibi, né? Lá no mangá, o anime, ele nem sequer existe, né? O Cavaleiro de Cristal, que o Yoga acaba sendo treinado pelo próprio Camus, né? E aí ficou aquele o mestre do meu mestre, ficou aquela Nossa! bagunça com o Cavaleiro de Cristal e tal, mas o Cavaleiro de Cristal é muito poderoso e, infelizmente, né, ele acabou não aparecendo aí em mais listas e por só ter aparecido em uma, ele acabou sendo eliminado. Mas os outros que estão na frente dele, com certeza, vão fazer um excelente papel. Então, tá aí. Outro que o pessoal gosta muito é o Hagen de Merak, mas a gente falou, a gente entrou em acordo aqui, a gente viu que ele não é tão forte assim. Ele só enfrentou o inimigo certo, o Yoga. Já que ele controlava fogo e gelo, então ele foi para dentro ali do vulcão e o Yoga sofreu de calor como se morasse no interior do estado de São Paulo. E agora nós vamos aqui, ó. O 30º lugar, Gordon de Minotauro. É um dos espectros de Hades. Ele apareceu ali, bateu um pouquinho, apanhou e já era. Algum comentário? Ele é. Eu peguei aqui a informação, né? Ele é da Estrela Celeste do Cárcere e ele acabou perdendo a luta no buraco lá do Muro das Lamentações. E Sim. lá que aconteceu, né? Pelos Cavaleiros de Ouro e tal. E o Shiryu deu um couro nele. Que pegou ele de porrada, não só ele, como o amigo dele também, que foi eliminado, que é o Queen de Aurauni, que foi três. O Shiryu deu um couro em três ao mesmo tempo. E ele acabou sendo derrotado pelo Cólera dos 100 Dragões. Então, ele tinha a briga de bracinho, eu chamei essa, que o Shiryu ia de Excalibur e ele de machadinho, sabe? É aquele conflito assim, sabe, muito bem orquestrado, sabe, é igual o Yoga com o Hagen e, sabe, aquela coisa, você fala: um invertido, aquela briga muito parecida". Então, esse é o Gordon aí, ele é muito poderoso. Acho que os espectros ali, quando eu assisti, achei muito impactante ali ver aqui alguns deles, achei muito incrível, assim, o design ali Sapuris, né? Sim, Sapuris? Não sei. sim. O design das roupas ali, a história deles também era interessante. Então, é um oponente muito interessante aí. Então, Gordon tá aí. Logo após o Gordon, nós temos Sylphid de Basilisco, que também é mais um dos espectros de Hades. Olha só, nossa lista já começou com os espectros aqui que pegaram os meninos ali no inferno e bateram neles um pouquinho. E não se preocupem, tá, pessoal? Não vai ser só espectro de Hades, não. Vai ter outros cavaleiros aqui que talvez surpreenda alguns de vocês. Mas Sylphid de Basilisco, Giliard, o que você acha? Então, esse foi o terceiro daquele. Junto com o Uhum. Gordon e com o Queen, ele foi o que tomou o cólera dos 100 dragões. Mas diferente dos outros dois, esse ficou vivo. Só que ele foi atrás dos cavaleiros, né? E ele morreu de burrice. Ele poderia ter saído vivo, né, em termos, né, mas ele preferiu ir atrás dos cavaleiros e por ele não ter, né, como passar pela dimensão, ele acabou sendo pulverizado lá e morreu. Ele morreu de burrice. Esse é o nosso Exato. Sylphid de Basilisco, morreu de burrice. É, então vocês já viram que a nossa lista aqui, ó, tá bem embasada.
E tá fazendo sentido, né? Ó, o outro morreu pro cólera dos 100 dragões, o que sobreviveu não sobreviveu à dimensão lá dos deuses. Então, ó, tá vendo? Por isso que essa é a lista final definitiva sem revisão do STF. A próxima aqui da nossa lista, Asterion de Cães de Caça. Esse aqui pode ter gente que, né, pelo amor de Deus, Espectro de Hades ali que tomou cólera dos 100 dragões e o Asterion. Gente, Asterion era um cavaleiro de prata muito poderoso. Vocês viram a coça que ele deu? É que ele não tava sozinho também, né? Mas bateu nos meninos, pôs os meninos pra chorar. Então, quem faz os meninos chorar mais é mais forte. É, ele surge para matar o Seiya, né? Um cavaleiro de prata aqui, ó, já uma mudança. E ele tortura a Marin e ele tem o poder de que ele consegue ler a mente das pessoas prevendo Sim. movimentos. Isso é Então, muito poderoso. É que assim, o que ele não foi bem aproveitado, assim como mais uns 200 personagens de Masami Kurumada, né? Foi um subutilizado, mas era pro desenho ter acabado ali. sim, infelizmente, né? Ele acabou não sendo dado o devido valor à ideia por trás desse cavaleiro. E ele estava vencendo o Seiya. E o Kiki liberta a Marin. E aí a Marin, com a capacidade dela, né? Esvazia a mente e desfere um golpe que ele não conseguiu prever. Então ela não pensou em como lutar. Ah, se ele me atacar assim, eu vou dar um soco pela direita. Não. Ela esvaziou a mente e apenas fez o golpe. Isso pegou ele desprevenido. Então mostra o quê? Que ele também não era tão forte assim. Existia uma estratégia para ele ser vencido. Então, por isso que ele tá abaixo no ranking. Mas ele é muito poderoso. Tinha uma ideia muito interessante por detrás desse cavaleiro. Exato. Ó, então esse foi o 28º. 27º adversário mais poderoso, um dos personagens mais bacanas, que também foi mal utilizado porque ele foi colocado num confronto ideal para ele ser derrotado. Io de Sila, General Marina, aquele lá que tinha as bestas, as partes da armadura, cada um representava um animal. E aí ele podia ter feito filinha. Vem Seiya, vem Shiryu, vem Yoga, vem Ikki. Mas não, ele caiu contra o talvez o mais poderoso ou mais bem preparado para qualquer combate dos Cavaleiros de Bronze, o Shun. Kurumada realmente deu o Deus Ex Machina para derrotar esse cavaleiro que além de poderoso é muito bacana. Então, Iodicila. Ai, vou te atacar com com a Vespa. Ai, eu tenho uma teia de aranha para segurar a Vespa. Vou te atacar com um urso. Ai, a minha corrente faz uma armadilha daquelas de pegar o urso na floresta e vai agarrar na perna do seu ursinho. Ah, pelo amor de Deus, que Deus ex machina que foi esse, Kurumada? O personagem mais da hora, com uma das armaduras mais bonitas, teve que ficar aqui em 27º lugar dos mais poderosos. E ele é subestimado pelo fandom porque ele caiu com o Shun, né? Que é um dos mais subestimados Cavaleiros de Bronze. E, na verdade, talvez seja o mais poderoso de todos. Sim, eu concordo com você a respeito do Shun. É que ele fica com aquele, né? Eu não vou lutar, não sei o que, aí já irrita, né? Já dá até. Ai, meu Deus, já vai começar de novo pela 30ª vez essa conversa. Mas assim, o Yoda Scylla, ele tem as bestas, né? Que é lá da mitologia, ou a metade de cima do corpo, a imagem de uma linda virgem, a metade de baixo, 6 bestas demoníacas, com a águia, a loba, a abelha, a serpente, morcego e o urso. E ele, quando perde, né, a parte lá da armadura dele, né, ele não pode mais usar o golpe. Então, assim, ele é muito limitado, de certa forma, porque ele vai ficando sem ter como golpear, sem poder usar os golpes dele. Então, assim, ele, a ideia é bem interessante,
Mas é tipo o Shiryu contra o Gordon lá, que foi citado. Eu tenho Excalibur, ele tem o machado. Ah, tem o Iodecila aqui com todos esses golpes, mas tem o Shun que faz as correntes, que faz as armadilhas, e simplesmente acabou com o, o coitado do General Marina aqui. Ai, gente, era pra ter feito filinha de Cavaleiros de Bronze. Vem tranquilo, né? Já caiu logo de cara contra o Shun. Mas, a história tinha que andar, né? Depois dele, na 26ª posição, nós temos. Esse daqui é meio polêmico. Fenrir de Aliot. Ou Fenrir de Arioto, como na primeira dublagem da Rede Manchete. Então, o Fenrir tá aqui acima do Yodzilla. Polêmica. Mas o Fenrir é porque ele tem os lobos, né? Que ajudam ele. E aí, convenhamos, né? Dá dó de ver os lobinhos apanhando na hora que o Shiryu começa a bater ali, que morre. Ele bate um dos lobos, aí o cara fica puto. Aí ele bate no Shiryu mesmo. Então o Shiryu só ganhou dele porque ele quebrou a cachoeira congelada ali, quase que ele morreu junto. Shiryu tem dessas, né? Ah, não. São 50 inimigos, mas esse daqui tá muito forte. Já sei, eu vou me autoflagelar, eu vou me matar aqui para poder matar um desses inimigos e os meus amigos que se virem com todos os outros. Vou tirar o meu da reta. O Shiryu tem dessas. Não é à toa que tem tanto meme dele falando besteira pro mestre ancião, né? Mas o Fenrir, ele era um adversário muito auspicioso, né? Ó, que palavra chique. Ele realmente tinha uma. A técnica dele era muito visceral, né? Ele era muito agressivo. E não era um qualquer. Ele tinha estratégia do caçador, então ele foi um adversário duro. Tanto que precisou Kurumada colocar o Shiryu no roteiro para poder derrotar ele, né? Porque os adversários difíceis, geralmente o Shiryu que vai lá e ajuda os meninos a superar. E o Fenrir tem um background de história bem triste, né? Uhum. Que ele cavalga com os pais, e aí um urso ataca e ceifa a vida dos pais dele. E aí ele pede socorro para as pessoas e ele é deixado para trás. E aí os lobos atacam o urso, espantando ele, e aí ele passa a vida dele com os lobos. Ele não acredita nas pessoas mais, ele simplesmente prefere acreditar nos animais, e isso acaba aparecendo muito na luta com o Shiryu, de falar de confiança e etc. Só que o background dele impede ele de aceitar isso. Então ele prefere viver com os lobos e etc, acreditar nos animais. Então assim, ele é um guerreiro bem interessante assim na questão de história dele. E ele é bem forte, mas é aquele negócio, sabe? Quando a luta casa certinho, você fala: esse daqui fica perfeito pra essa luta, assim, porque se fosse outro, talvez não ia ter como". Eu acho que se Então, fosse o Seiya, a luta ia ser muito rápida. O Seiya dar o meteoro de Pegasus, ia espalhar os meteoros, ia acertar os lobos rapidinho. Ele ia ficar puto, mas não ia ter os lobos pra ficar agarrando nas pernas, nos braços. Shiryu já tira também ali a roupa, então. o Shiryu é sempre aquilo. Ele chega na batalha, droga, aí já tira a armadura e se cega e fala: "Agora vamos começar a luta". Então, assim, a batalha foi interessante porque foi com o Shiryu. O Shun ia criar ali uma caixa de. A corrente da carrocinha da década de 90, ia laçar pelo pezinho cada um dos lobos e levar lá para fazer sabão. O Yoga congelaria todos, o Seiya usava os meteoros, então sobrou pro Shiryu. Tinha que ser ele ali pra luta poder dar graça, né? E a gente conheceu um pouco mais aí da história do Fenrir, que ficou aí na frente do Yodzilla. Talvez tivesse invertido, talvez, mas pelo nosso critério de pontuação aqui, ele acabou ficando. Depois do Fenrir,
Valentine de Arpia. Aqui voltamos então para mais uma das espectros de Hades. Valentine que tem aquele golpe rasante dela ali também, muito bacana. Parece personagem daquele filme de Lúcifer dos Cavaleiros do Zodíaco, Beelzebub. Então, a Valentine não tem muito o que falar. Os espectros, eles não têm um background impressionante assim, então eles não têm muito o que falar. A luta que foi divertida ali, porque os Cavaleiros de Bronze já estavam fortes na época, o Canon tava lá ajudando a galera também, então ela tá aí porque ela pegou uma fase boa para poder ganhar uns pontos a mais. Apareceu, lutou, voou, cortaram as asinhas dela e ela foi de base. É, acabou enfrentando o Seiya e o Seiya sempre quando mexe com alguma coisa, né, da Saori, da Athena, aí ele fica bravo e o couro come. E ele tava lá no Cócito, tava congelado, e ele tava com a armadura de Athena e tentou passar uma conversa lá, aí ele é retirado de lá e a briga começa, e de repente quando vê que ele precisa entregar a armadura, né, ele recebe aquele plus na batalha, aí ele acaba vencendo o Valentine e é isso, O né. poder Mas do protagonismo fala sempre mais alto a favor do sim. pois é, né. Pois é, depois se descobre que não se chama Cavaleiros do Zodíaco, e sim Saint Seiya, você descobre o porquê que certas coisas serem como são. Então tá aí, Valentine. Agora tem um aqui que eu achava que ele ia estar mais pra cima, sabe? Esse daqui, ele é pica das galáxias, ó. O 24, 24º colocado, Algol de Perseu, Cavaleiro do Escudo da Medusa. Que eu acho que ele é o segundo ou terceiro Cavaleiro de Prata mais poderoso de todos. Se a gente for fazer só de Cavaleiros de Prata, tem ali o Orfeu. E aí talvez eu já colocaria o Algol logo em seguida, porque o poder do escudo da Medusa é algo extraordinário, muito apelão. E é aquilo que eu falo. Quando aparece um personagem muito poderoso, é o Shiryu que resolve. Do jeito dele, como sempre, né? Tirando a armadura, tirando a roupa e pela primeira vez no mangá e no anime, se cegando. E isso porque já tinha congelado o Seiya e o Shun, hein? Já tinha petrificado o Seiya e o Shun, quase que petrifica o Shiryu. E aí ia sobrar pro Yoga e pro Ikki resolver o resto da história inteira. Pois é, mas, né, o ele aparece com a cena dele, ele aparece junto com a Iolia, que tem 3 desertores, né, Sim. saindo, aí a Iolia dá uma conversada ali, e aí os desertores vão voltar, mas o Algol estava perseguindo eles. E aí eles falam: "Ah, tá bom, pode passar", né, e aí passam correndo por ele e de repente eles viram pedra. Ah, ele faz aquela propaganda de shampoo da L'Oreal, né? Ele vira pra eles assim com o cabelinho passando pelo lado do escudo. Isso, aí eles viram pedra. Então, assim, ele já tinha derrotado o Shun e o Seiya, já tinha virado pedra, mas aí o Shiryu também perdeu o braço, né, já tinha Sim. virado Quando pedra. ele quis, é só eu não olhar no escudo. Ah, beleza, então. Vou rasgar minha roupa, que é básico do Shiryu, e vou vendar meus olhos. Não deu muito certo. Exatamente. Aí, até que ele se cega e consegue, acabar com o principal, o único poder do Algol de Perseu. Então, assim, é é muito de imaginar o que ele, se tivesse sido melhor desenvolvido, aonde ele poderia chegar. Esse cavaleiro, a história ser contada e etcétera. E acabou ficando muito limitado nisso, que na luta ali já tinha vencido os outros e o Shiryu vai lá e derrota ele com o cólera do dragão e é isso. Será que ele conseguiria transformar os Cavaleiros de Ouro em pedra?
Então, Aparentemente sim, né? Porque segundo ele, o escudo da Medusa é capaz de transformar qualquer ser vivo em pedra. Porém, o escudo do dragão também era indestrutível, né? Então, tem essas coisas aí. Então, e também não se sabe se os Cavaleiros de Prata, eles conseguiriam evoluir os poderes, né? Porque a maioria dos Cavaleiros de Prata, tudo parece uns desocupados, sabe? Ah, seu Cavaleiro de Prata não queima Cosmo mais. Eles não elevam, a não ser o Orfeu, né? Mas o restante ficou ali, cheguei nesse nível e parou de treinar, sabe? Parece que ficou só por ali e é isso. não queria Então, sujar a capa. pode ser. Mas ele tinha uma ideia muito boa e ele conseguiu feitos interessantes, o Hum, Algol de Perseu. exato. Então, tá aí, 24º colocado, Algol de Perseu. E agora, 23º, 22º e 21º, tivemos um empate. E aí tivemos um empate duplo nos critérios de desempate. Porque o primeiro critério de desempate é o que aparece em mais quantidade de listas. Então, aparecendo em apenas uma lista, ou foi em duas, temos o que ficou em terceiro, em 23º lugar, que é Ptolemy de Flecha. Eu acho que o Algol é mais poderoso do que ele. Porém, o Ptolemy foi o único cavaleiro de prata que teve a capacidade de desferir um golpe que atingiu um deus. Tá certo que esse deus era Atena, Segunda categoria. mas isso não foi visto antes, exceto ali o Jamian de Corvo, que não sei o que, que aconteceu, deve ter fingido. A Saori deve ter dado um espirro e ele ofereceu um lencinho para ela limpar o nariz. E aí tinha cloroforme e ela desmaiou. E aí ele levou ela embora com os corvos. Mas o Ptolemy atingiu ela com a flecha dourada. Que não matava na hora, mas matava em 12 horas. Ó. Então, imagina se o Seiya tivesse acertado uma flecha dourada em Poseidon e ele ter que esperar mais 12 horas até o Poseidon morrer. Então, Pois. Ptolemy, como ele conseguiu disparar um golpe eventualmente, possivelmente mortal contra um deus, coloca ele acima do Algol na nossa lista. Embora eu não acho que ele seja mais forte do que o Algol, mas ele teve isso daí para contar alguns pontinhos a mais para ele. Sim, ele foi o último Cavaleiro de Prata a morrer, né? Ele É, foi o último. E esse golpe é muito emblemático pelo, vamos dizer assim, o feito dele. é. Enganou todos os cavaleiros, até mesmo o Shiryu, que foi o Shiryu que percebeu a As ilusão do flechas. golpe, Uhum. mas oh, foi tarde demais e a Saori acabou sendo acertada. Se não fosse depois eles conseguirem subir, ele teria matado um deus. Esse é o caso. Ele teria conseguido matar um deus. Um feito para um cavaleiro de prata. Pois é, exatamente. Então, acho que pelas possibilidades e os feitos, né, colocam ele aí um pouco mais alto, até assim por outros aspectos, mas foi o resultado, então é É. incontestável. Exatamente. Essa é a lista real, oficial, final, definitiva, tá? Isso daqui é tipo Vingadores Ultimato. É um momento episódico que nós estamos trazendo a claridade dos fatos para você, fã de Cavaleiros do Zodíaco, que às vezes se questiona. Qual será o adversário mais poderoso? Você está vendo a história se desvendar diante de seus olhos, ó. No nosso pódio dos últimos aqui o 23º, Ptolemy de Flecha, o cavaleiro de prata que foi capaz de desferir um golpe em que atingiu um deus. E aí depois empatou
o 22º e 21º empataram em quantidade de listas que apareceu. E aí foi desempatado por o que conseguiu um ranking mais alto. Então, o 22º lugar, que conseguiu o ranking um pouquinho mais baixo, é um general Marina, um dos mais poderosos inimigos que os cavaleiros já enfrentaram. Casa de Linardes, ou de Relmunedes, como saiu na dublagem da TV Manchete. Casa foi o cavaleiro que deitou o Seiya, deitou o Yoga, deitou o Shun e foi deitado pelo Ikki porque o Ikki não tem coração, né? Na verdade é que ele errou. Ele achou que e também foi muito estúpido, né? Burrice. Porque ele já tinha liquidado o Shun e ele, pra enganar o Ikki, né? Ele tentou se transformar no Shun, mas o Shun tava no pé do Ikki, desmaiado. Exato. Ai, meu Deus. Mas isso daí não foi erro do Casa. Isso daí foi erro do Kurumada. Porque os Pois é. cavaleiros são surdos por causa dele, né? Não é, às vezes naquela época o Kurumada já queria fazer a representatividade, então ele fez um monte de cavaleiros surdos que você fala e eles repetem o que você acabou de falar. Mas aí o Casa, talvez ele quis fazer um cavaleiro que tem, sei lá, algum distúrbio ali, TDAH. Então, ele, infelizmente, ele perdeu pro Ikki. Possivelmente o Shiryu, se tivesse encontrado com ele, também tinha se ferrado, porque o Shiryu tem um apego muito grande com a Shunrei, né? Sim. Então, não ia ter como. E ele pegou o Ikki e ele errou a aparência. E depois, quando ele já tá derrotado pelo Ikki, o Ikki aplica o golpe fantasma lá nele, e ele começa a ver, ele fala, eu não tenho como me atacar, então, assim, infelizmente, ele errou, e ele se esqueceu de procurar melhor no coraçãozinho do Ikki, o nosso cavaleiro bruto, e ele encontrou depois, mas ele já era tarde demais, que era a Esmeralda. É. É essa a pessoa que ele deveria ter se transformado. Que ele É. talvez poderia ter vencido. Até porque o Ikki é meio sem coração, então, né? Não sei não, viu? Exatamente. É esse daí então, ó, o penúltimo cavaleiro e adversário mais sorte aqui dessa primeira parte da nossa tier list final oficial definitiva. E completando aqui, ó, os 10 adversários mais poderosos, na 21ª posição, nós temos Bian, de Cavalo Marinho. O Bian, que é um cavaleiro general marina também, poderosíssimo, além de ter uma das armaduras que mais cumpre o papel de armadura, né? Que é proteger o cavaleiro, porque convenhamos, a armadura de cobra lá da Shine, a armadura de águia da Marin, aquilo lá para ser chamado de armadura tá meio que sendo forçado. Agora, a armadura do Bian, aquilo lá protege mesmo. Parece um sobretudo bem bacana. E o Bian, ele. Bom, ele enfrentou o Seiya, os dois usavam ataques ali baseado meio que no deslocamento do ar. E acabou que ele parou o nosso protagonista. Até que o poder do protagonismo chegou. Sim, ele tem muita propaganda, esse Bian. Ele falam que ele é um dos mais poderosos, né? Aí entra aquela coisa, né? Ah, é um dos mais poderosos. Aí fala, nossa, outro mais poderoso. Aí todo mundo é um dos mais poderosos e os sete são poderosos, né? Mas fala que é, ele era próximo dos Cavaleiros de Ouro, mesmo nível de capacidade, né? Dele. Mas assim, ele não transmite essa propaganda toda. Ele tinha um golpe legal lá de se defender usando O muros Turbalhão de de Vem. É. ar. Então, e chegava a próximo da velocidade da luz, essa defesa dele. Sim. Porém, né, o Seiya já tinha enfrentado adversários muito poderosos.
Cavaleiros de Ouro de extremo poder, então assim, o Seiya já vinha com bagagem nesse caso. Então, nesse tipo de luta assim, o Seiya Inclusive consegue a lidar bem. bagagem de uma armadura que no meio da luta, do nada, pela primeira vez brilhou dourado, né? E ajudou ele a vencer. Então, a armadura que, se eu não me engano, foi banhada pelo sangue do Aiolia no anime. Então, desses detalhes eu não me lembro, mas aqui o Bian acabou sucumbindo e ele é muito poderoso, ele tem essa ideia das defesas aí, etc. E eu acho ele mais forte que o Kasa mesmo. E quando começa a subir assim o ranking, né, vai sobrando uns cavaleiros, ou uns espectros, ou uns generais marinas bem fortes. E o Bian, ele é realmente muito forte. Ele é muito forte. Então, pessoal, aqui vamos encerrando a nossa primeira parte dessa lista definitiva dos adversários mais poderosos dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, tivemos aqui as menções honrosas e os 10 últimos dos 30. Então, do 30º ao 21º, ficou Gordon de Minotauro, Sílfide de Basilisco, Asterion de Cães de Caça, Iodicila, Fenrir de Aliote, Valentine de Arpia, Algol de Perseu, Ptolemy de Flecha, Casa de Linardes e Bian de Cavalo Marinho. E aí, vocês acham que esses daí são. Dá pra ser top 30 adversários mais poderosos dos Cavaleiros do Zodíaco? E quem será que não tá aqui que tá pra cima deles, hein? Vocês querem dar o palpite? Que semana que vem sai a parte 2, onde nós vamos do 20º ao 11º. E só pra antecipar aqui pra vocês, tivemos mais um empate. Eita! E aí, Gili, o que, que você achou da lista? O que, que você quer comentar? Bem, eu gosto de diversidade, assim, da questão que a gente conseguiu pegar os inimigos de vários momentos, né? Os espectros, cavaleiros de prata e o pessoal aí, os marinas de Poseidon. E também lá De os guerreiros deuses. Asgard. Então, tivemos aí, colocando, né? Não foi só colocado os espectros lá em cima ou só os cavaleiros de prata lá embaixo, né? Do começo. Então a gente faz aí uma ideia de onde eles poderiam ter chegado, quais foram os feitos. Ah, mas ele durou 10 segundos, mas o Masami Kurumada escreve uns roteiros muito ruins, tem personagem subaproveitado, ou tem personagem muito aproveitado, sabe? Que Depois pega o dessa tier holofote. list, a gente vai criar top 250 personagens mais mal aproveitados de Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, né? Então, infelizmente tem alguns, mas a gente faz a ideia de onde poderiam chegar, o que fizeram e o quão interessante é aquele personagem. Então é isso, eu acho a lista adequada aí e coloca um ponto final aí nos inimigos, claro, tirando Cavaleiros de Ouro, os chefões finais. Ah, o Hades é mais forte. É, mas ele é o chefão final. Aqui a gente tá pegando só os capangas ali e não o chefão total. Também não podia o Saga e etc. Então, fizemos aqui uma lista com pontuação, com Inclusive, o argumento. pessoal diz, ah, mas por que que não podia o Saga? Porque o Saga, ele era Cavaleiro de Ouro, então não podia ser Cavaleiro de Ouro, senão a nossa lista ia estar cheia deles, né? Já que eles são os cavaleiros mais poderosos. Então a gente tirou eles para poder permitir essa diversidade. Exatamente. Então, e possivelmente acho que os 12 ali, tirando um ou outro, né, que assim, que é bem ruim, né? Acompanha o nosso vídeo lá que a gente fez dos Cavaleiros de Ouro, mas possivelmente aqui uns 6 Cavaleiros de Ouro ia estar lá em cima nas primeiras posições, sem sombra de dúvidas. Mas é isso, a gente tentou aqui argumentos, os feitos e até onde poderia ir com um roteiro melhor. E espero que vocês tenham gostado aí dos 10 primeiros inimigos que os Cavaleiros do Zodíaco enfrentaram aí. E agradecer aí a
vocês que ouviram, que participaram aí. E valeu aí, Ricardo. Obrigado aí pela ideia de fazer essa lista. E vamos ver aí como vai se sair na próxima. Até uma próxima vez, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Giliard! Valeu vocês que acompanharam a parte um dos top 30 maiores adversários dos Cavaleiros do Zodíaco, a lista aqui que a gente está criando para celebrar os 30 anos da estreia do anime aqui no Brasil. Se vocês não tinham percebido, a próxima tier list, a parte 2, vai sair dia 25. É dia 25 mesmo? É dia 25. E a parte com os top 10 mais poderosos vai sair no dia 1º de setembro, também conhecido como aniversário do Corinthians. Não, não é só isso, não. É o aniversário dos 30 anos da estreia dos Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, galera. Então, no dia do aniversário, os parabéns vai ser cantado ao som da conclusão. A solução para todas as brigas e o apaziguamento de todo um fandom. Quando nós do The Geek News vamos revelar para todo mundo a classificação dos 10 inimigos mais poderosos em definitivo, onde nunca mais vai ter discussão sobre isso em todo o fandom e no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Agradeço a presença de todos. É um prazer fazer esse conteúdo aqui para vocês. Lógico, bastante humor, bastante brincadeira, bastante ironia. Mas levantamos aqui argumentos que esperamos que vocês concordem com a gente, de que pelo menos alguns desses cavaleiros realmente são muito poderosos, poderiam ter feito grandes coisas, melhores do que foi apresentado, só não estavam num dia muito bom ou o roteiro do Kurumada que não favoreceu eles adequadamente. Deixa aí na nossa. Deixa aqui embaixo quem vocês acham que seria do 21º ao 30º adversários mais poderoso. Ou deixa sua lista com 30 nomes aí. E semana que vem volta aqui dia 25 para poder acompanhar mais 10. É isso, pessoal. Um abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.